Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui com a coluna Café com Você, nosso talk show, essa parceria que você já conhece aqui, né? Inovadora, simples, mas inovadora na imprensa de Nova Friburgo, entre o nosso jornal e o Hotel Fabris, que sempre recebe a gente com muito carinho, por isso eu sempre, reiteradas vezes, agradeço à empresária Ana Paula, ao Arthur, enfim, ao Leandro, a toda a equipe do hotel que recebe a gente. E nessa edição, né, a gente sempre tem tido a felicidade de receber alguns convidados muito bacanas, sempre tem um conteúdo legal, sempre tem novidade. E hoje a gente está trazendo um convidado um tanto quanto diferente, que, né, é uma coisa que tem saltado aos olhos de muita gente na cidade, no município, que é a questão da construção civil, o sistema de obra, né? Hoje em dia, né, com estruturas metálicas, bem moderno, bem interessante, a gente está vendo uma série de obras aí na cidade. Então, tenho a oportunidade de receber aqui, quero de antemão agradecer a Valdir Vassalo, engenheiro civil, diretor proprietário da empresa Engestil Engenharia e Estruturas Metálicas, que é uma das empresas que tem feito esse trabalho magnífico aqui, né? Esse avanço, vamos dizer assim, da modernidade da construção civil, né? E que veio aqui conversar com a gente um pouquinho. Agradeço, Valdir, sei que seu tempo é sempre muito corrido, não para, né? Quase 24 horas por dia trabalhando, mas desde já, muito obrigado pela sua presença. E queria, Valdir, inicialmente que você falasse um pouquinho, afinal de contas, quem é o Valdir Vassalo. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui podendo explanar um pouquinho sobre o assunto. Bem, eu sou engenheiro civil, e tenho aproximadamente 13 anos aí de formado, mas tenho uma experiência em 26 anos em construção civil, de modo geral, então praticamente a minha vida inteira eu trabalhando com construção civil, e ao longo do tempo eu me especializei em estrutura metálica. Então, eu sou calculista, projetista calculista de estruturas metálicas, e vi nesse meio uma oportunidade de a gente inovar dentro da área da construção civil, que é uma área que a gente demanda, que tem uma grande procura por mão de obra, é difícil a mão de obra qualificada, então a gente visando otimizar a construção civil de uma forma geral, eu me aprofundei no ramo de estrutura metálica. Valdir, muito interessante você dizer isso, porque a gente, embora não seja, né, experiente no assunto, a gente vê que aquelas obras, como antigamente se faziam, né, ela é bem demorada, né, e a gente pegar a mão de obra lá, aquela questão dos alicerces, das fundações, levantar as paredes, a gente via que é uma coisa muito demorada, né, e que com isso acarreta também, acredito que não só um custo maior também, como também a questão de encaixar alguém que possa estar trabalhando ali. Né? Isso veio também a favorecer. Exatamente. Então, uma vez que a modernidade está avançando cada vez mais rápido, né, a gente tenta buscar um método construtivo que ele aqui na região ele é aparentemente novo, mas ele não é tão novo assim. A gente tem prédios nos Estados Unidos, o Empire State, por exemplo, é um prédio que foi construído todo em aço, lá nos meados de 1900 e pouco. Então, assim, a tecnologia aqui ainda está sendo essa descoberta, mas ela já é empregada em outros lugares do mundo já há muito tempo. Então, a gente vem, são várias vantagens, algumas poucas desvantagens, mas a principal é você poder construir mais rápido e com uma quantidade de mão de obra menor, porém uma mão de obra mais especializada. Interessante, Valdir. E com relação à segurança, também a gente percebe, quando você cita aí esse prédio, né, que não sei se ainda, acho que não é o maior do mundo, mas já foi um dos maiores do mundo, né? E a segurança, então, isso significa que é talvez um pouco maior do que a estrutura de edificação mesmo normal? Na verdade, a gente não pode dizer nem que é maior nem é menor. Então, assim, as estruturas elas são projetadas, são materiais diferentes. O concreto armado ele atende os mesmos esforços, né, que uma estrutura metálica, que um prédio de estrutura metálica é calculado. Então, porém, as estruturas metálicas são estruturas mais delgadas, mais leves, mas elas são dimensionadas para atender as mesmas sobrecargas de utilização. Então, quanto a vento, quanto a sobrecarga de utilização, quanto ao próprio peso próprio, então elas atendem de forma equivalente, atendendo
a normas distintas, mas que atendem à mesma segurança. Então, isso é mito, que a estrutura é menos resistente do que uma estrutura de concreto armado. Eu até vou daqui a pouco comentar com você um exemplo que eu tive. Já fui umas 2 ou 3 vezes viajando para o estado de Santa Catarina e já tive também em Balneário Camboriú, né, que certamente você deve conhecer também. E o que me chamou a atenção lá foi exatamente isso. É uma cidade que cresceu muito, tem aquela praia maravilhosa ali que lembra até né, Copacabana e tudo, e vi lá alguns prédios muito estreitinhos, digamos assim, e extremamente altos. Né? E eu falei, puxa vida, deve ser uma barreira ali contra o vento mesmo, muito forte. Mas eu não vou te pedir para você comentar isso daqui a pouquinho. A gente vai chegar agora no nosso final do nosso primeiro bloco, Valdir, e a gente vai fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse e outros assuntos bem interessantes. Daqui a pouco estamos de volta. Muito bem, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Papo assim, que eu tenho certeza que poderia render muito mais, porque é muito curioso, muito interessante, muito informativo, mesmo para a gente que é leigo na construção civil. Recebendo hoje aqui o engenheiro Dr. Valdir Vassalo, né? Diretor da empresa Ingestil, que faz, uma das empresas de Nova Friburgo, da região, que faz esses trabalhos aí de construção civil, que a gente está vendo todos os cantos da cidade aí, subindo muito rápido com aquelas estruturas metálicas. Aldir, a gente falava no início aqui, no final do primeiro bloco, com relação, eu citei o exemplo lá de Balneário Camboriú, né? E a gente viu até tempos atrás que um dos edifícios, não sei se já está pronto, está em construção, um dos mais altos do Brasil, está lá, e acho que o Neymar, inclusive, tem uma cobertura lá, e ele lá, o que chama atenção quando as pessoas vão lá, é que o edifício muito alto e muito estreitinho. Fica pensando, puxa vida, será que resiste o vento? Então essa estrutura também já é projetada para suportar situações, e não sei se isso, a estrutura metálica, ela suportaria mais a condição de segurança do que a tradicional que a gente conhece de concreto, tijolos e tudo mais. Sim, sim. Esses prédios altos, eles têm a peculiaridade que eles têm uma base muito estreita e são muito altos. Então, a relação largura-altura é muito grande. Isso é para atender a legislação, naturalmente, né, de ocupação do solo, de cada município, de cada estado, enfim. Mas, conforme eu disse anteriormente, no cálculo da estrutura, no projeto estrutural, no cálculo estrutural, é prevista a norma específica, que é a norma NBR 123, que é a norma de vento, e ela é aplicada tanto para a estrutura de concreto armado, a alvenaria estrutural e a estrutura metálica. Então, é uma norma que os projetistas eles aplicam. Então, o prédio devidamente calculado, ele resiste sim a todos esses esforços. De lá aquele vídeo foi muito interessante, ele balançando e oscilando, e a piscina até pondo água para fora, é previsível que ele faça isso mesmo, né? Os prédios não são rígidos. Sim. Eles têm uma certa flexibilidade, e essa flexibilidade é que permite que ele fique de pé. Ele não entra em colapso, né? Então, e a estrutura metálica ela briga muito bem com isso, porque ela é bastante flexível sem se romper. Então, ela tem essa peculiaridade acima do concreto. Muito né, legal, muito legal mesmo. Valdir, agora, já que a gente entrou um pouquinho nessa linha, antes depois de falar na parte final dos seus trabalhos aqui em Friburgo e tudo, a gente citou esse exemplo lá, e outra coisa que a gente nos vem à mente assim, creio que, como está acontecendo comigo, pode ser que quem está assistindo também tenha se recordado, duas situações que eu queria que você comentasse para a gente com a sua visão, né? Não sei se você teria um conhecimento maior
do que aconteceu lá, do que está acontecendo, são as situações. Primeiro a gente vê essa guerra que a gente vê aí sobre, né, principalmente aí da Rússia com a Ucrânia e tudo, volta e meia a gente vê aquelas imagens de cidades totalmente destruídas e pedaço de laje caído, enfim, tudo lá. Se fosse, são construções antigas, se fosse estrutura metálica, talvez o dano seria menor com relação a vítimas, a moradores. E outra situação também que eu queria que em seguida você comentasse, a gente falava antes de retomar o bloco aqui, com relação àquele atentado que mexeu com o mundo, que acho que não sai da imagem de quem teve a oportunidade de ver, infelizmente sofrer, que foi o Trade Center nos Estados Unidos, né? Que o prédio foi atacado por um avião que parecia que ia resistir, quando menos esperou ele desceu todo. Então comenta aí, Valdir, com a sua visão e experiência sobre essas duas situações. No caso da guerra que nós estamos vendo lá em Israel, né, enfim, a gente viu que aquelas condições têm condições lá praticamente até milenares ali, ou próximo disso. Então são condições que normalmente são feitas com fundações em baldrame, né? São pedras argamassadas, alvenaria de bloco maciço, enfim, cada região tem sua peculiaridade. E elas são muito resistentes, porém elas são um pouco flexíveis. Então, quando você fez a pergunta, né, se fosse uma construção mais moderna, principalmente estrutura metálica, com certeza o dano seria menor, poderia ser menor. Ela resistiria mais, absorveria mais os impactos de bomba e vibração e tudo mais. Então, assim, ela tem pouca flexibilidade, a alvenaria, como foi construído lá, a maioria das construções. Ela entra em colapso muito facilmente, né? Então, porque ela é muito frágil, tem pouca flexibilidade. A estrutura metálica, certamente, ela absorveria melhor e seria mais rápida a reconstrução. Sim, seria muito mais rápido. Muito mais rápido. E com relação ao Trade Center lá nos Estados Unidos, lá, tipo, por exemplo, ele era estrutura metálica, ou tinha alguma coisa, parece que houve também algumas pessoas observam, você certamente tem a sua observação também técnica aí, se houve alguma falha lá na construção, poderia ter sido menos pior aquele desastre todo lá? Sim, aparentemente, um pouco que eu acompanhei e eu li, aparentemente era uma construção muito alta e ele tinha um núcleo central de concreto armado, convencional como todos conhecem. E a grande periferia dele era formada em estrutura metálica. E aparentemente, com o impacto, ele resistiu bem, né? Mas parece que houve uma falha de projeto ou execução quando da ligação da estrutura metálica com esse núcleo rígido de concreto. Esse núcleo rígido é que dava estabilidade a forças horizontais de vento e tal. Aparentemente, o que fez ele ruir muito rápido foi isso. Elas desconectaram desse núcleo central, acho que faltou um detalhamento, algum ponto técnico ali, e quando ela desconectou, ela abriu essa periferia e o próprio peso das lajes foi aumentando a cada pavimento, uma sobre a outra, e aumentando o esforço, e aí ele entrou em colapso, infelizmente. Foi a imagem que a gente viu que a coisa foi assim, quase que câmera lenta, né? Em cascata, quando foi mas não foi, aparentemente, não foi culpa do método construtivo da estrutura metálica, mas sim uma falha, aparentemente, da ligação da estrutura metálica com a estrutura de concreto armado convencional. Não, entendi. Realmente muito, muito interessante mesmo, que a gente vê hoje essa modernidade bem, bem interessante, né? Valdir, meu irmão, a gente está chegando ao final aqui do nosso segundo bloco e a gente já volta daqui a pouco para concluir esse papo e aí vamos deixar para o final para falar um pouquinho mais da Ingestil dos trabalhos aqui desenvolvidos aqui na região. Então daqui a pouquinho a gente volta para a nossa terceira e última parte da coluna Café. Olá, amigos e amigas do Jornal Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui com a coluna Café com Você, nosso talk show,
Hoje recebendo num papo assim muito especial, muito bacana, muito interessante, né? Principalmente que a gente que é curioso e ao mesmo tempo leigo no assunto, recebendo o engenheiro civil Valdir Vassalo, né? Diretor da empresa Ingestil, uma dessas empresas que tem feito esses trabalhos maravilhosos aqui em Friburgo, na região, de estrutura metálica, que a gente vê o início da obra daqui a pouquinho, pô, negócio de meses já está pronto, né? Valdir, vamos falar um pouquinho agora. Já falou que já a Ingestil já existe há cerca de 13 anos, você falou, né? Aproximadamente. Eu estou formado e me especializei em 3 anos, me formei em 2012, mas já trabalho com construção civil há muitos anos. Então eu venho de uma longa experiência em construtora e eu fundei a Ingestil especialmente em 2018, principalmente voltada nessa área de inovação, dessa construção metálica, né? Construção semi-industrializada, que é uma construção rápida, seca, limpa, previsível, custo previsível. Então, eu coloquei todas as fichas aí e está dando certo. E eu queria, Valdir, já que a gente é leigo e ao mesmo tempo curioso, que você comentasse para a gente, de forma resumida e um pouco, claro, não talvez técnica, né? Senão só o Rodrigo França e outros engenheiros aí que vão entender, como é que é o processo mesmo? Vocês começam a fundação, tem, me parece que lá uns pilares que vão sendo, depois começa a subir as estruturas e quando a gente vê, a coisa quase que já está pronta. Como é que é esse processo assim técnico? Primeiramente é uma etapa que quase ninguém dá tanta importância, mas antes de a coisa ir muito rápido, nasceu num projeto bem pensado, bem feito, e esse projeto ele prevê todas as etapas para a gente chegar e montar muito rápido a estrutura. Então, primeiramente, nasce num projeto bem pensado. A parte de fundação, não tem nada de especial. Ela só é uma fundação muito mais leve por a estrutura ser mais leve que o concreto armado. Então a economia já começa por aí. Mas a fundação ela não tem nada de específico. É uma fundação convencional, como qualquer outro tipo de fundação, seja por estacas, que são fundações profundas, ou pela sapata, a famosa sapata que todo mundo conhece, são fundações rasas. A partir da fundação, a gente coloca chapas de ligação e ali sim vão receber a estrutura metálica, que serão soldadas ou parafusadas. E vi interessante uma obra que eu passei esse tempo atrás recentemente aí, vi que vocês colocam lá e tem como se fosse 4 parafusos, que era como se fosse sei lá, um pano dentário, né? Que dali vocês então começam a subir as estruturas e aqueles parafusos é para poder fazer a questão do nível, do prumo. Isso, a vantagem da estrutura metálica é essa, a gente tem uma precisão muito maior, então a gente trabalha na casa de milímetros. Tá? Então a gente tem já na fundação, a gente já instala inserts metálicos, são os hastes e barra roscada, que a gente consegue nivelar literalmente toda a fundação como um todo individualmente. Então a gente já começa a precisão por ali. Essa precisão ela resulta numa obra previsível, do custo orçamentário previsível, limpa, desperdício praticamente zero, rápida, não tem muita surpresa, rápida e eficiente. Muito legal. Aí depois começa a subir essas vigas, né, meio verde lá que a gente vê aí, parece tipo um I, tipo um W, alguma coisa. Isso, são perfis laminados, né? Normalmente perfis laminados. Uhum. E aí sobe, você depois vai fazendo de acordo com os andares. Isso, a gente instala primeiramente os pilares, depois dos pilares a gente instala o vigamento, na mesma sequência da estrutura de concreto armado convencional. E depois de instalado o vigamento, a gente pode partir para a laje em concreto armado convencional, ou treliçada, também é convencional, ou uma inovação é a laje steel deck. É uma laje metálica, que ela não requer escoramento, e a própria forma da laje ela já trabalha como parte do aço que se necessita para ela se manter estável. Interessante, também observei na obra lá da maçonaria lá, exatamente isso, que não tinha estaca nenhuma. Nem escoramento. Não tinha escoramento, tinha uma chapa, né, de metálica também, com umas ranhuras, com a formação lá. E ela tem uma resistência muito grande, os colaboradores eles andam com segurança por cima dela, não tem risco de quebrar um bloco, como a gente vê lajes
que tem laje de isopor, laje com bloco cerâmico que pode cair e ferir um colaborador. E além de tudo, parece que vai uma malha também de ferro, um concreto lá, né? Vai. Depois disso é aplicada uma malha em toda a área da laje e se concreta a laje normalmente. Então, legal, muito legal. Valdir, aí me diz aqui também se fica à vontade para citar alguns exemplos de alguns trabalhos aqui desenvolvidos. Parece que na Stam, uma ocasião, eu vi lá também, acho que nos galpões da Stam, na própria loja maçônica que eu acabei de citar agora, que a gente está vendo o andamento lá de uma obra bem interessante, né? Projeto aí do presidente lá, do Rodrigo, enfim, você junto também. E cite alguns outros exemplos assim que a gente possa se lembrar e ver como é que estão acontecendo as coisas assim na cidade aqui. Sim, a gente tem a felicidade de ter como cliente a Stam, que é a maior empresa metalúrgica da América Latina, e para eles a gente fez uma nova fábrica, na verdade uma das fábricas do conglomerado, a gente fez a Stamp Plásticos ao lado da Stamp Mold. Então a nova fábrica deles está operando, foi um galpão que a gente fez em 89 dias, a gente colocou ele de pé. 89 dias. A gente cumpriu o prazo determinado e é um galpão de fabricação. Então ele é composto por perfis laminados, painéis acústicos, uma cobertura grande, fizemos muito rápido. E temos também a estrutural engenharia também como cliente, executamos diversos prédios para eles, de base de prédios e estrutura metálica. Temos a própria maçonaria, que é nossos clientes, estão já praticamente concluindo aí o edifício garagem, o novo edifício garagem da cidade. E fora outras empresas aí que nós temos como cliente. Então temos bastantes obras executadas. Muito bom, Valdir, muito legal mesmo. Eu tenho certeza que quem pôde acompanhar até agora, está acompanhando, a gente está chegando no final, esse papo, tem certeza que a partir de agora vai ter um olhar diferenciado, um olhar muito especial quando vê esse tipo de obra, que, volto a dizer, chama atenção muito rápido, pela rapidez, né? A gente vê lá, vê aquele tapume, daqui a pouco vê subindo aquelas vigas, e quando vê, pô, a coisa já está pronta, né? É isso aí. Valdir, meu irmão, estamos chegando ao final, queria, né, te agradecer mais uma vez, desejar aí sempre sucesso, mais e mais aí nos seus empreendimentos, nos seus trabalhos, nessa coisa que, né, nesse sistema que veio certamente para revolucionar, acho que a gente dificilmente vê hoje, aqui ou na região toda, um prédio, uma coisa sendo erguida que ainda seja naquele sistema convencional antigo. Então, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, sucesso, te agradecer aí pela presença, Obrigado mais uma vez. Tá legal, muito obrigado mesmo, tá? E é isso aí, eu queria então só as suas despedidas aí finais. Sim, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e quem quiser saber mais pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram, lá vai ter lá o contato e eu estou à disposição para responder qualquer tipo de dúvida, pergunta, qualquer empreendimento que vier a desenvolver na área. Muito bem, te agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo, quero agradecer também a atenção de todos, quero lembrar, conforme vocês já estão acostumados, na página 9 está saindo uma breve descrição assim, da apresentação do nosso convidado de hoje, Valdir Vassalo, e embaixo vocês estão vendo aí um botãozinho vermelho, que já é tradicional, bem didático, que a gente fez lá, atenção, é azul, o botão vermelho, um dedinho amarelo, clique aqui para assistir esse papo aqui que é realmente bem legal, né? E como todos os convidados têm acontecido. Então vocês podem clicar, sobretudo se tiver o PDF, o leitor de PDF atualizado no celular de vocês, se não tiver, baixe, o atualize, e vocês vão assistir aí na íntegra esse nosso bate-papo aí, que a gente sempre tem procurado trazer assim, pessoas, né, que possam, de forma curiosa, interessante, por que não dizer de aprendizado, de ensinamento também, pessoas que vale a pena, né, a gente poder estar ouvindo e ter esse papo bem descontraído. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, obrigado ao Hotel Fábio pela parceria, obrigado a você pela atenção, estaremos de volta em nossa próxima edição com mais um convidado aqui na coluna Café com Você, nosso talk show. Grande abraço a todos e até a próxima.